paz de Deus. Hoje quero falar de um tema que muito tem chamado a minha atenção pela sua importância dentro daquilo que é o marco da nossa conduta cristã. O tema é vivendo nossa identidade por meio do discipulado transformador. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto façam discípulos de todos os povos. Estou a parafrasear. De todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos ordenei. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até ao fim dos tempos. Estou a parafrasear. Vivendo, aleluia, nossa identidade por meio de um discipulado transformador. A grande comissão aqui em Mateus 28 e 18 começa com a soberania de Deus. Toda a autoridade, não é alguma, toda, nos céus e na terra foi dada a Jesus logo após a sua ressurreição. No frescor da sua ressurreição. É debaixo desta autoridade que está mandando, está comissionando você e eu para ir. O id é imperativo, é o movimento, é para nós cumprirmos a grande comissão. E a grande comissão, aleluia, nos remete a entender o grande mandamento, que é o amor. É o amor de Deus que nos constrange a amar para evangelizar e ensinar. Tem então o grande mandamento, que é o amor. Mas também a grande comissão nos leva a ter grande compromisso com as pessoas perdidas, não salvas, que é a oração, orar por elas, orar sem cessar. Então, a grande comissão, que é G, grande comissão é um G, nos leva ao grande mandamento, é o outro G, que é o amor. E o amor nos leva também a orar, que é o grande compromisso que temos com as pessoas. Eu tenho resumido 3G. Grande comissão, o conteúdo é o evangelho. Grande mandamento, o conteúdo é o amor. E grande compromisso é a oração. Mas então, o que é viver a nossa identidade por meio de um discipulado transformador? Há que perceber a essência. A primeira essência, então, o grande mandamento para termos uma identidade por meio de um discipulado que transforma é conhecer a pessoa de Jesus. Ele veio para os seus parentes, os judeus, o seu povo, mas eles infelizmente não perceberam que ele é o Messias que esperavam. Negaram, rejeitaram-no, mas a chance veio para nós, a todo quanto. Esse a todo inclui povos, tribos, nações e língua. Quem recebe Jesus tem o privilégio de tornar-se, verbo tornar-se, filho de Deus. Esta é a grande comissão. A essência é conhecer Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Lá em João 5, 11, 12. Então, a essência é conhecer Jesus. Alguém pregou, até gostei, uma irmã do Brasil, ela falou que a Carita, numa conversa, ela disse que também a essência é comparada, ela disse, me lembro agora, a um perfume, que todo perfume tem um material específico, tem a composição que dá característica que é só desse perfume. É exatamente isso. Portanto, a essência do bom discipulado, um discipulado transformador é Jesus. Único, peculiar, salvador, único, nosso suficiente Salvador. Assim como há produtos com os quais você pode usar para fazer um perfume com aquele único aroma. Em termos de essência da grande comissão, Cristo é a pessoa única, a única pessoa enviada ao mundo, que é o próprio Deus. Detalhe, Cristo é Deus, é a essência da grande comissão. Vivemos seguindo Ele. Então, seguir Jesus é obedecer o que Ele falou
o que ele ensinou e andar nos seus caminhos, ou seja, andar na palavra dele. Então, a própria palavra vai se encarregar e nos transformar interiormente, porque a palavra de Deus é poderosa, ela penetra em nosso coração e separa o espírito, a alma, juntas e medula, em Hebreus 4:12. Então, é a palavra que se encarrega em nos trabalhar, em nos tornar discípulos, verdadeiros discípulos, negando a nós mesmos. Então, a palavra, ela trabalha em nós. Quanto mais a palavra trabalha em nós, há uma ação misteriosa do Espírito Santo que vai trabalhando em nós para que sejamos discípulos transformados à sua verdadeira imagem. Aleluia. Então, a primeira essência é conhecer Jesus. Aleluia. E a segunda, então, é conhecer aquilo que Jesus ensinou. Ele ensinou-nos o evangelho do reino. Há um reino que Deus quer trazer aqui na terra. Venha o teu reino. Tudo começou com o casal Adão e Eva lá no Éden. Mas também, se você perceber Cristo e a igreja como um casal, vemos no final também Cristo e a igreja. Então, é o evangelho que traz de volta esse Cristo que vem pela segunda vez em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, e então virá o fim. E Pedro falou também que nós podemos apressar a vinda do Senhor. Ele é longânimo, de algum lado, não quer que muitos se percam, mas também nós podemos apressar a sua vinda, como pregando o evangelho. Então, vivendo a nossa identidade por meio de um discipulado transformador é conhecer Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador através da sua palavra. Segundo, conhecer aquilo que ele nos ordenou é ensinar. Aqui está então meu estudo. A igreja não pode limitar-se em pular, em cantar e até evangelizar. Não pode limitar-se. Pode cantar, pular, evangelizar, pular entre aspas, mas não pode limitar-se até no evangelizar. Deve ensinar, porque é o ensinamento que nos transforma, que nos faz crescer para não ser mais menino. Dizia Paulo: quando eu era menino, pensava como menino, como garoto, e fazia das coisas de menino. Mas quando a vida cresceu, desisti, deixei de agir, de me comportar, de fazer as coisas propícias para menino. Então, nós podemos evangelizar. Aliás, esse aqui é o mandato. Mas depois de evangelizar, temos que ensinar as pessoas a guardar tudo que Ele nos tem ordenado. E quando ensinamos, quando evangelizamos e ensinamos, Ele está conosco todos os dias, incluindo hoje, agora, até a consumação dos séculos, ou até aos fins dos tempos. Última essência é a nossa resposta com relação à grande comissão. Então, qual é a nossa grande resposta? A nossa reação? A primeira é conhecer Jesus. A segunda é conhecer o que Ele ensinou, o que Ele ordenou. Então, qual é a nossa resposta no final? É uma resposta de obediência. Uma obediência total. A obediência vale a pena do que sacrificar. E a obediência nos remete também na gratidão. Somos eternamente gratos pela obra redentora. Já éramos de Deus pela criação, Adão e Eva, mas nos perdemos quando desobedecemos. Por um homem entrou no mundo o pecado, mas por outro homem, o segundo Adão, que é o Espírito da vida, então fomos resgatados, fomos buscados de volta para Ele. É a redenção. Logo, a nossa resposta para uma vida de identidade, de um discípulo transformador, é de obediência total, é de lealdade a Deus e de eterna gratidão. Finalmente, Jesus
quer discípulos, que nós precisamos agalgar passos como discípulos. Deus não quer somente ouvintes, nem meros convertidos. Quer que os ouvintes se tornem convertidos e os convertidos ganhem posição de palavra como a palavra e cresçam, amadureçam, tenham maturidade para da conversão se tornar discípulos. E nesta terra seremos discípulos até a volta do Senhor. Nunca iremos nos graduar da condição de discípulos, mas nesta mensagem que é vivendo nossa identidade por meio de um discipulado transformador, nunca iremos nos graduar de ser discípulos. Seremos discípulos hoje e agora até a volta do Senhor. Viva como cristão uma identidade peculiar, sal da terra e luz do mundo, por meio de uma identidade transformadora que conheça Cristo, que cresce em graça e de glória em glória. Seja abençoado por essa palavra. Jesus Cristo é o Senhor. Shalom, shalom e shalom.